Números 32. Versos 1 a 6 e 14 e 16, e depois nós vamos conversar sobre essa mensagem. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazá e Gileade eram próprias para a criação do gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazá, Ani, Hesbon, Eliade, Seban, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a nós como herança. Não nos faça atravessar o rio Jordão. No verso 14 diz assim: E aí vocês estão, vocês, raça de pecadores, pondo no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele o abandonará no deserto e vocês verão o motivo da destruição de todo o povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Verso 22, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres. O que está acontecendo aqui, amigos? As tribos de Israel chegaram à beira do rio Jordão, e quando eles chegaram à beira do rio de Jordão, essa tribo aí de Ruben e Gad, eles tinham o dom, a Bíblia fala que eles tinham o dom para criar gados, para a pecuária, e eles tinham aí esse dom, e viram que essas terras, antes do Jordão, eram muito favoráveis à criação de gado. E eles, então, foram fazer um pedido para Moisés, para que não atravessasse o rio Jordão. Moisés ficou muito indignado, porque até ali eles tinham atravessado muitas lutas, e eles precisavam ainda conquistar muitas coisas ainda. E Moisés falou assim: quando chega na hora da luta, quando chegar na hora da grande batalha que nós vamos ter do outro lado do Jordão, vocês querem abandonar? E aí foi quando eles disseram a Moisés que eles ficariam e mandariam os soldados de guerra. E só pertenceriam à terra, só usariam a terra para a criação do gado depois que a guerra acabasse. O que eu estou querendo dizer com isso hoje, irmãos? O nosso sermão de hoje, essa é uma introdução, se chama Maldição de Meroz. Maldição de Meroz, os irmãos vão ver daqui a pouco, mas eu queria deixar claro aqui para os irmãos que quando chegou a batalha, Moisés deixou claro que no momento da batalha mais profunda do povo de Israel, todos deveriam lutar e servir contra a guerra. Se nós formos olhar hoje, historicamente falando, a Igreja Adventista e os filhos de Deus na Terra, os cristãos, eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão numa grande batalha, e numa grande provação, e numa grande guerra. E Moisés aqui deixa um recado bem claro. Você que é da igreja ou conhece a igreja, ele deixa um recado bem claro aqui. É necessário que todos sirvam. É necessário que todos estejam prontos a servir a Deus. É necessário que todos estejam prontos para se dedicar a Deus. É necessário que todos se coloquem ao altar de Deus e se coloquem a servir naquele lugar onde quer que você está. Hoje, irmãos, nós estamos aqui porque nós recebemos um legado. Nós temos até internet, podemos realizar culto em nossas casas. E nós temos um legado das pessoas, um legado dos principais precursores dessa igreja, que eles decidiram um dia servir com todo o coração. Eu queria compartilhar com vocês, e aí, Job, você me diz se aparece, por favor. Ok, pastor. E aí, tá ok? Isso, tá ok. Perfeito. Ok. Então, como o tema de hoje tem a ver com servir, eu queria falar sobre esse personagem aí que você conhece. Só mais uma dúvida, porque agora ficou aqui. Tá tranquilo aí, Job? Tranquilo, pastor. Ok. Tudo certo. Ok, obrigado. Então, nós queríamos falar aqui sobre esse precursor da igreja, Tiago White.
Os irmãos, o Tiago White, ele decidiu a servir na sua vida adulta, e quando ele decidiu a servir, ele falou assim, olha, onde o senhor mandar, eu irei. E claro que ele estava ali nos Estados Unidos, no conhecimento da fé, e ele falou assim, esse campo é onde Deus mandar, eu vou. E o interessante é que Tiago White, para começar a servir, ele vendeu todas as coisas que ele tinha, e a gente fica pensando assim, que coisa seria que Tiago White tinha, né? Parecia até que é muita coisa, né? Na verdade, irmãos, para que essa mensagem fosse chegada até nós hoje, esse homem decidiu vender todas as suas roupas, ele decidiu vender todos os seus livros, e a única coisa que ele tinha, ele vendeu, que foi suas roupas, para começar a pregação do evangelho. E aí, até que o dia que ele decidiu pregar o evangelho, ele não tinha meio de transporte. Ele falou assim, não, tudo bem, eu quero viajar, eu quero pregar nesse país todo, nessas cidades todas que forem possíveis. Mas ele falou para o pai dele, como é que eu vou agora? O pai dele, então, decidiu dar um cavalo a ele. E ele falou assim, poxa, pai, agora eu tenho como me transportar ali e começar a visitar todas as cidades vizinhas e estados americanos, mas eu não tenho como ir sem cela. E foi quando um ancião de uma igreja ouviu ele conversando com o pai dele e decidiu dar uma cela a ele. Então, Tiago agora tinha uma roupa, uma única roupa, porque ele vendeu para pregar o evangelho, ele tinha um cavalo e ele tinha uma cela agora. E ele passou por várias provações para que essa mensagem fosse pregada. Uma das histórias mais emocionantes dele é que um dia, a caminho no seu evangelismo, ele passou por uma tempestade de neve, e essa tempestade de neve molhou a única Bíblia que ele tinha, sua roupa, e Deus preservou ele, mas ele continuou a sua jornada para pregar o evangelho. E sabe, queridos, nesse contexto todo, eu volto aqui daqui a pouco, Tiago White, ele foi um homem que estava servindo a Deus, o chamado que ele tinha. Um homem que entregou tudo em prol para pregar aquilo que ele conheceu de Deus. E veja que eu estou falando ainda da sua fase de solteiro, ele ainda não conhecia sua namorada, Ellen Armon, né, que casaria com ele futuramente. Até interessante, ele não queria casar porque ele achava que ia atrasar a pregação do evangelho, mas depois ele teve um entendimento maior e viu que a família é plano de Deus. E sabe, queridos, em 1848, eu vou compartilhar de novo aqui, eu só queria chamar a atenção de vocês. Em 1848, ele teve um plano, você conhece. Sua esposa teve uma visão das publicações e agora eles decidiram, então, fazer alguns folhetos. E o interessante aqui, amigos, é como esses homens e mulheres andavam pela fé no início da história da igreja. Esses folhetos, vocês sabem, eles não tinham dinheiro e eles decidiram mandar fazer o folheto conforme a vontade de Deus, que é a revista Sign of Times, que era o primeiro título, né? Sinais dos Tempos, pela fé, sem ter dinheiro nenhum. E eles falaram assim, olha, nós vamos fazer os folhetos numa gráfica e depois nós vamos arrumar dinheiro pela fé, em oração a Deus. E eles mandaram fazer, então, esses folhetos. E o dia que chegou o folheto, a história diz que esse casal chorou ali por alguns minutos em gratidão a Deus, porque agora eles tinham 1000 folhetos para entregar às pessoas. E o interessante agora, como mandar esses folhetos? Não tinha a Amazon, né, irmãos? Não tinha os Correios aí, não tinha o Mercado Livre. Esse homem, ele andava 13 quilômetros para postar um folheto, porque ele mandava um para cada família. E foi ali que ele começou, então, a pregar essa mensagem, continuar a pregação dessa mensagem durante os Estados Unidos ali. Esse homem dedicou tudo que tinha, irmãos, tudo que ele possuía. Os relatos dele são dramáticos. Eles guardavam cada dólar que recebia de doação
para pregar o evangelho, e tudo que ele recebia ali era em prol da pregação do evangelho. Eles guardavam $1, $2 para comer, para doar para alguém. Mas eu queria dizer a você que, como eu disse no início do sermão, nós temos um texto base aqui hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes capítulo 5, verso 23. Juízes capítulo 5, verso 23. Acharam aí, irmãos? Eu coloco um joinha aí. Juízes 5, verso 23. Não sei se tem como colocar um joinha aí, né? Mas aí, tem sim. Estão colocando aí. Juízes capítulo 5, verso 23. Diz assim para nós: Amaldiçoe Meróis, disse o anjo do Senhor, amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Essa aqui é chamada maldição de Meroz na Bíblia. Não sei se você já ouviu falar dessa maldição. Mas o que estava acontecendo aqui? Eles foram convidados a fazer uma batalha à cidade de Meróis, ajudar Débora, né, no livro ali de Juízes, na batalha que eles teriam numa guerra, e Meróis disse que não ia. E Deus falou assim: então tá, vocês não vão, mas a minha maldição, disse o anjo, estão sobre vocês. Os relatos históricos, irmãos, aqui hoje nós não temos nenhum resquício dessa cidade que ficava a 20 quilômetros de Samaria, porque eles não foram para a guerra. A grande pergunta hoje que eu tenho para fazer para os irmãos e a mim mesmo é: o que nós estamos fazendo hoje nesse tempo de guerra espiritual, pregação do evangelho? Muitos de nós estamos acomodados nos nossos lares, muitos de nós acomodados nas nossas fileiras, com os nossos interesses, com a nossa agenda. Sendo uma das coisas mais difíceis que temos hoje, amigos e irmãos, é a nossa agenda, que ocupa todo o nosso espaço e sobra pouco para o Espírito Santo. Mas a grande pergunta que eu faço hoje é: o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Nós estamos na guerra ou nós vamos receber uma maldição como Meroz? Satanás nos colocou em cilada. De um lado, nós temos o trabalho, o excesso, que tira o fôlego da nossa vida. Nós temos as horas que deveríamos passar com a família, e a última coisa que geralmente tem ficado são as coisas do Senhor. Porque nós temos que dar atenção à família, é verdade. Mas nós estamos tão desequilibrados, nós estamos tão distantes, que a maldição de Meróis pode alcançar a nós nesta manhã ou na nossa vida, porque muitos de nós, no momento mais crucial da batalha espiritual que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, nós preferimos ficar em nossas fileiras em descanso. Queridos, eu queria reforçar sobre o chamado de Tiago White, que é o mesmo para você. Quem disse para nós, ou quem nos informou, que o nosso trabalho é menor do que aquele que nos chamou? Quem disse para nós que o nosso trabalho é menor do que Cristo que carregou a cruz? Quem disse para nós que o nosso trabalho é menor do que Cristo que suportou várias provações, que caminhou por grandes multidões? Quem disse que o nosso trabalho é menor do que aquele que nos chamou? Sabe, amigo, se Cristo é o pioneiro da nossa igreja e serviu até o fim, quem disse que nós não deveremos servir até o fim? Quem disse que nós não devemos dedicar até a última gota de sangue em prol do Evangelho? Sabe, queridos, sobre o primogênito, ele serviu até a hora dos açoites, e sabe, sobre ele estava a vontade divina, e nele estava o seu poder, e ele, mesmo assim, decidiu carregar a cruz para servir até o fim. Quantos de nós estamos dispostos a servir hoje? Quantos de nós temos dedicado tempo a servir? Ou quantos de nós já não vimos mais tantas nuvens na nossa vida que nós desistimos de servir? Eu queria deixar uma frase aqui para os irmãos. Hoje nós temos muita convocação em torno da comunhão, e eu acho que isso é essencial. E esse é um momento como esse,
Nós temos aqui 98 pessoas agora, Deus seja louvado. Esse é um momento de convocação à comunhão. Mas eu queria dizer algo a você. É impossível ter comunhão e não servir. Vou repetir. É impossível ter comunhão e não servir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitos dizem que estão em comunhão com Deus, que oram, mas não servem. Amigos, não tem como você estar ligado à videira e não começar a liberar seiva para as pessoas que estão do lado. Para sermos úteis, irmãos, nós precisamos fazer outras pessoas se sentirem úteis. Para termos a nossa vida saudável com nossos talentos, nós precisamos dar os nossos talentos às pessoas que estão dormentes e servi-las. Sabe, quando trabalhamos para Deus, viúvas que estão chorando recebem um abraço. Órfãos que estão tristes recebem um carinho. Eu queria dizer a vocês que hoje nós temos uma aplicação que a igreja, eu queria contar uma história para vocês, deveria ser igual a história de dois homens. Eles foram pegos de surpresa por uma tempestade de neve. Eles estavam caminhando rumo aos seus lares e uma tempestade de neve os cobriu. E eles eram muito amigos. Um deles teve uma ideia e falou assim, olha, fecha aqui, abraça suas pernas, ele falou, e eu vou te abraçar. Ele falou, ó, você agora pega suas pernas e se abraça, segurando embaixo assim. E ele ficou naquela posição agachada, segurando aqui embaixo no meio das canelas, e o joelho e no queixo agora apertado. E aquele outro homem falou assim, agora eu vou proteger você, para que você não morra de frio. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando esse homem decidiu salvar esse amigo dele, ele salvou a si mesmo, porque o sangue que corria para esquentar o outro era o mesmo que circulava para salvar ele. O resultado disso foi que nenhum dos dois morreram, porque um decidiu salvar o outro, ou seja, quando nós estamos decidindo a salvar alguém, nós estamos nos salvando em nome de Jesus, amém? Amém. Servindo a outros, servindo ao próximo, servindo com amor. E eu queria e deixar a você aqui um hino que Tiago White escreveu nos últimos dias de sua vida. Eu queria compartilhar com você esse hino aqui. Acho que deu uma pequena travada aí, pastor Sandro. O pastor está ouvindo a gente aí? Tivemos um probleminha técnico aí com o pastor Sandro, mas acredito que ele já entra de novo, irmãos. Então, a importância do hino, do louvor, da adoração, do servir. O pastor Sandro está explicando aí, irmãos, é algo muito importante. O Espírito Santo falando fortemente para que a gente possa, de fato, todos nós possamos, de fato, servir não só com palavras, irmãos, mas com atitude. Isso é muito importante. O que todos nós, todos vocês estão fazendo aqui hoje, servir, ajudar o próximo, né? Buscar dedicar a Deus, né? Deixei até anotado aqui. Isso é extremamente importante.
que possamos começar de fato a refletir sobre isso, irmãos. Para mim isso tem sido uma bênção. Irmãos, Cada... Oi, oi, voltou aí, pastor. em Vamos que lá então. momento eu saí? Eu me perdi aqui, eu estava falando sozinho e não sabia. O senhor estava passando para a gente aí a questão do. O senhor ia compartilhar, acho que um louvor, algo nesse. E não saiu a música? Não saiu, ela travou tudo aí. Eu posso tentar de novo aqui? Pode, pastor, Me tenta aí, por avisem aí, favor. por favor. Tá. É um PDF, pastor, é no YouTube. Não, 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 não. Saiu agora? Acho que agora vai. Vou Isso, deixar agora aqui. sim. Agora sim. Então, a música, amigos, como eu estava falando, que Tiago White escreveu nos seus últimos dias de vida, diz assim: sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais, não me detenhas, pois que vou indo para onde a fonte sempre fluindo. Ó, quanta glória ela brilha, sempre, lá está o meu ardente coração, aqui no mundo escuro e triste, eu ando errante e a dor existe. Lá na cidade para onde eu sigo, meu Senhor, sim, meu Senhor é sua luz. Lá não há pranto, não há tristeza, em tudo há graça, real beleza. Ó terra triste, eu vou deixar-te, mas um dia voltarás à perfeição. Por Cristo foste criada linda e restaurada serás ainda. Amém. Veja, queridos, a esperança desse homem, que serviu até os últimos minutos da sua vida, e ele tinha algo certo no seu coração. Ele olhava para o alto, ele olhava para cima, por isso que ele servia, ele olhava para Cristo, por isso que ele se dedicava, por isso que ele se interessava pelas coisas de Deus. Esse hino foi escrito baseado em Apocalipse, capítulo 3, 17, que diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tiago White escreveu esse hino baseado no Apocalipse 3, 17. E o que ele quis dizer aí, nesse momento, é que vale a pena servir, porque a esperança dele estava no céu, em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos a oportunidade de servir? Mas a gente só vai querer servir muitas vezes é quando o nosso marido ou nossa esposa está saindo de casa, é quando eu recebo uma ligação dos bombeiros dizendo que houve um acidente e eu perdi um ente querido. Nós só vamos querer servir quando a polícia liga dizendo que alguém foi assaltado. É quando a dor vem. Mas eu queria te perguntar uma coisa: não é melhor servir por amor? Não é melhor servir pelo seu chamado? Não é melhor servir por tudo aquilo que ele fez? Não é melhor servir por tudo aquilo que o Senhor já deixou para nós? Se voltarmos ao texto inicial, e hoje eu estou quase encerrando aqui a minha parte, no livro de Números, Moisés repreendeu os líderes de Ruben e Gade, porque eles não queriam ir à luta final. Mas eles foram e venceram em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E sabe o que eles conseguiram? Quando eles terminaram a batalha, eles retornaram para suas terras para fazer aquilo que o seu sonho os alcançava, que era criar gado. Eu te digo, irmãos, você pode até conseguir algumas vitórias, mas muitas delas não são do plano de Deus se nós não estivermos servindo. Porque quando nós servimos, nós fazemos duas coisas. Primeiro, nós salvamos a nós mesmos. Eu vou colocar três. Como eu disse na história dos dois homens na neve, nós salvamos a nós mesmos. Em segundo lugar, nós cumprimos o sonho de Deus. E em terceiro lugar, Deus nos dá aquilo que nós almejamos. Eu vi aqui vários pedidos de oração. Tem vários pedidos subindo aqui que vocês vão orar daqui a pouco.
Mas eu digo para você, tribulação todos nós temos. Todos nós estamos passando agora, hoje. Mas se nós servimos, nós vamos passar por elas e alcançar a vitória em nome de Jesus. Nós vamos alcançar a vitória. E a melhor coisa que tem é sofrer servindo a outros em nome de Jesus. Amém. Porque outros verão a sua luta. Os anjos são testemunhas da sua provação. Os anjos são testemunhas da sua luta diária e da sua vitória. Por isso, Tiago White falou que essa terra era triste. Eu vou ler aqui sem compartilhar a última estrofe da música que ele fez. Diz assim: ó terra triste, eu vou deixar-te. Não era ele que estava triste, mas naquele tempo, Tiago White já sentia que essa terra não tinha valor algum. Você sente isso? Eu sinto. Ele falou assim: olha, essa terra triste, ela vai voltar à perfeição, porque ela foi criada linda por Cristo e serás restaurada ainda por Ele mesmo, em nome de Jesus. Que o Senhor Amém. Deus possa abençoar cada um de vocês, queridos irmãos, aonde quer que vocês estejam aí nesse momento. Lembre-se, nós fomos feitos para servir. Dizia um pastor amigo meu, deixa eu lembrar aqui o ditado que ele dizia: servir até doer, doer até sangrar. Mas sirva, em nome de Jesus. Amém. Sirva ao Senhor Deus. Amém, amém. Sirva para que Ele te cubra e te faça realizar os sonhos dele em sua vida. Eu queria, nesse momento, no final dessa mensagem, fazer uma oração por nós. Posso fazer, Joabson? Joab? Pode, pastor. Fica à vontade, tá? Tá acontecendo aí. Então, tá bom. Vamos orar, então, nesse momento. Estou vendo ali a Sueli, que é a ovelha aqui minha. Legal. Pastor, oi, irmãos, bom dia. Bom dia, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Nos colocamos em Tuas mãos agora, pedindo a Tua misericórdia, se abandonamos as fileiras do exército onde estávamos. O lugar nosso é de servir, Senhor Deus, servir até o fim. Tiago White só tinha uma roupa, só tinha uma Bíblia, só tinha um cavalo. E o Senhor não deu grandes bens a ele aqui nessa terra. Mas eu fico imaginando no dia da ressurreição, que Deus, o Senhor vai mostrar para ele os frutos da pregação que ele fez, Senhor. Porque ele serviu e essa igreja hoje é poderosa graças ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, Senhor Deus, Amém. do passado, desses homens e mulheres, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, que nós possamos continuar o Seu legado, continuar o Seu chamado, para continuar servindo a todos aqui nessa terra. Amém. Por isso, ó Pai, nos capacite com o Espírito Santo, derrame o Espírito Santo sobre todos nós e abraça-nos com o Teu poder. Amém. Abençoe esses irmãos que estão aqui, muitos deles estão fazendo pedido de oração e terão esse momento agora. Mas que nós possamos entender que no meio do sofrimento há esperança, que é o nosso fio de ouro nessa terra. Cuide de nós, Senhor Deus, dai-nos um dia em Tua presença e abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, gente. Amigos, muito obrigado pelo convite. Amém. Que Deus abençoe. Eu tenho que sair agora. Tenho aqui 2 crias para levar para a escola. Mas foi muito bom participar com os irmãos e orar com vocês. Vamos servir juntos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Jorge. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Bênção, tá? Que palavra abençoada. O Senhor realmente foi usado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe e conduza o Senhor aí com as crianças também. Daqui a pouco eu tenho ali para levar também, mas estamos aqui firmes, tá? Muito obrigado, tá, pastor?
Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, que bênção. Nossa, Deus falou fortemente ao nosso coração mais uma vez. E daqui a pouquinho eu já vou abrir aqui para alguns pedidos, para alguns testemunhos também, tá, irmãos? E fica a reflexão, né, para todos nós aí. Lembrando, irmão, reforçando isso aí que o pastor Sandro acabou de falar, para a gente refletir um pouco, né? Às vezes nós achamos que Deus, ele não é hipócrita, irmãos. Ele não vai pedir para você e para mim fazer aquilo que não temos. Então, que não usemos desculpas para servir, né? Como eu não tenho recurso, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo. Não, irmãos. Então, Deus, ele pede aquilo que temos, ou para irmos da forma que estamos e irmos adiante. Inclusive, já quero fazer aqui um apelo, uma convocação para os queridos irmãos que estão aqui, um chamado, né? Não sei se a Alessandra ainda está por aí, mas, irmãos, nós precisamos de intercessores também. Se você quer servir a Deus, né, você tem a oportunidade agora também de fato, servi-lo, intercedendo por outras pessoas também. Nós temos aí algumas centenas de pedidos de oração, acho que já passou de 1000 pedidos de orações, né, e nós precisamos de pessoas junto conosco que possa, de fato, dobrar os joelhos e orar, gravar um vídeo e enviar para os irmãos ali, orando por essas pessoas em específicas, para, de fato, servir a Deus como um instrumento dele, né? Se você tem esse desejo, esse interesse de ser um intercessor também, então, no final dessa reunião, você pode me procurar, né? Ou procurar a irmã Alessandra lá no grupo também. Tá lá meu telefone, tá meu nome lá também, tem a logo na minha foto lá do PG também, igual tá aqui atrás, vocês podem me chamar, a gente te conecta com o pastor, com a irmã Lisandra, para que você possa, de fato, servir como um instrumento de Deus, né, irmãos? Todos nós temos lutas, temos dificuldades, provações, mas que o Espírito Santo possa te usar também, né? Se Cristo voltar hoje, que você e eu possamos estar preparados aí, servindo a Deus e também com a nossa vida ali entregue a Ele. Bom, meus irmãos, dito isso, vamos agora aqui para a parte dos depoimentos ou pedidos de oração, né? Se você tem um depoimento, se você quer contar aí o seu testemunho, né? Se você tem um testemunho, nós vamos abrir aqui agora esse momento para que você possa, de fato, compartilhar isso conosco, né? Vamos lá, então, irmãos. Se você quer compartilhar, levanta a sua mãozinha, tá? Aqui embaixo, você vai ver que na chamada tem a opção para você levantar a mãozinha aí, tá bom? Vamos lá, então, a irmã Maria de Lourdes. Bom Levanta dia, a mão. Bom dia, irmã Maria de Lourdes. tudo bem com vocês? Tudo jóia. Seu áudio tá mutado, tá, minha irmã? Só ativar ele aí, clicar e ativar. Bom dia. Bom dia. Então, eu venho pedindo aqui já uns três vezes já, oração pelo meu irmão. O meu irmão, ele está sendo acusado de algo que ele não cometeu, e ele tá para sair esse julgamento dele, ainda não saiu. Eu gostaria que vocês orassem por ele. Então, a calúnia que levantaram contra ele, e eu gostaria de pedir oração aqui. Amém. Vamos estar orando por ele, minha irmã. Eu sei que é. Isso, tá? Amém. Já tem algumas semanas já que a irmã está nessa luta, nessa intercessão, nessa perseverança, irmãos. E o pedido da irmã está anotado. E vamos continuar orando, irmã. É muito importante, irmã Maria, manter essa fé e essa perseverança, né? Então, eu creio que o Espírito Santo já está agindo nessa causa, mas vamos estar orando mais e mais por essa causa, né? Por essa calúnia, que Deus, que é o juiz principal, ele possa interceder e dar a vitória, tá bom? Amém. E outro pedido é por mim, né? Eu tô desempregada há 1 ano. Eu, meu filho, a gente precisa trabalhar para ajudar em casa. Eu queria que vocês orassem por isso também. Amém, irmã. Vamos estar orando sim, tá bom? Tá, muito obrigada. De nada. Vamos lá, o próximo. Quem levantou a mão aí foi a Testemunho. testemunho. O meu é testemunho. Então vamos lá, irmã Erlícia. Não, Ercília. Ercília. Desculpa, irmã Ercília.
Eu sempre peço oração para me abrir estudo bíblico, porque no sábado retrasado, os alunos que eu estava estudando, eu fiquei lá com a classe que eu tenho no horário de escola sabatina vazia. E o pastor trouxe uma listagem para mim visitar as pessoas, que um dia pediu material na Novo Tempo. E faz já um mês que eu comecei a fazer essas visitas. E ontem eu peguei uns livros, orei e falei, Senhor, eu quero voltar com testemunho. E saí com esses livros. Quando eu estava indo na rua Sergipe, eu não sei o que eu fiz, eu entrei numa rua errada que ia dar uma volta tão longa que eu comecei a eu mesmo xingar. Eu falei, como eu fui burra, onde que eu fui entrar, olha a volta que eu vou dar. Mas quando eu cheguei mais adiante nessa rua, tinha um senhor vindo e eu reconheci ele. Eu falei, esse é o pai do meu aluno que batizou sábado retrasado. Ele é o pai do meu aluno. Só que ele parou e perguntou para o senhor que estava entrando no carro, me leva na minha casa? Uai, mas aonde que o senhor mora? Não sei. Eu escutei aquilo e eu sabia que no final de semana ele passou na UPA tomando medicação. Eu corri lá. Eu falei assim, o senhor é pai do Wesley? O Wesley? O Wesley? Ele não estava lembrando nem do nome do filho. Aí eu falei para o motorista que estava entrando no carro, deixa que eu leve ele na casa dele, que eu sei quem é. E levei. Quando chegou lá, eu falei, agora eu vou para o meu trabalho, o senhor está entregue. Ele falou, não, a senhora vai entrar e almoçar com nós. Insistiu muito, eu entrei. Irmão, quando chegou lá, eu abri estudo com a família inteira. Olha que Vou bênção. começar quarta. Que bênção, minha irmã. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deu uma leve Não, travada, olha, hein? é uma dor de cabeça tremenda que ele estava. Aí nisso, e também um encaixe para ele fazer uma tomografia. Estão me ouvindo? Estão vindo sim, minha irmã. Eu consegui um encaixe hoje para ele passar pelo exame com o médico também, que eu conheci no posto de saúde, falei de Jesus para ele, batizou ele e a esposa. Aí eu liguei e falei, ô doutor, arruma um encaixe com a pessoa, e contei ali o que se passava. Ele falou, eu arrumo, mandei ele amanhã. Então está tudo para hoje, esse encaixe, para ele fazer esses exames, para saber por que tanta dor de cabeça e por que ele está tendo esse branco que dá nele, que ele está se perdendo, né, na rua, tudo. Então, eu quero muito agradecer o grupo, as irmãs, pelas orações, porque voltei para casa feliz, muito feliz. Quarta-feira é o primeiro estudo. Glória a Deus. Nossa, que bênção, minha irmã. Glória a Deus. Olha que maravilha, né, meus irmãos? A questão de fato, servir, se colocar à disposição de Deus. Veja bem, a irmã acabou se perdendo, mas na verdade a irmã não se perdeu, tá, minha irmã? Era o Espírito Santo te conduzindo ali, te levou para o caminho certo, né? Então, às vezes, nem nós conseguimos entender o propósito de Deus, mas a importância de estarmos ali servindo, né, irmãos? De estar orando também. Eu lembro, sim, da irmã pedindo para que Deus usasse nesse sentido. Então, veja bem, irmãos, mais uma vez reforçando isso, né? Nós não precisamos estar 100% preparado, né? Isso aconteceu até com os profetas também, né? Eu não falo muito bem, né? Alguns ali se diziam dos profetas, né? Eu não passo de uma criança, né? Então, sempre a nossa carne, ela quer nos levar a inventar uma desculpa, e o inimigo usa disso também, das nossas fragilidades, para que a gente não haja. E como a irmã Ercília aí se propôs a levar o estudo bíblico adiante, pedindo para que Deus colocasse pessoas para ela dar estudo bíblico, eu lembro muito bem, ela conversamos com o pastor na reunião passada, então Deus conduziu ela, só pelo fato dela dizer, né, eis-me aqui, Senhor. Então isso é muito importante. Que maravilha, minha irmã. Que bênção. Vamos para o próximo aqui, então. Acho que é a Maria Helena, né? Depois a Lierge. Maria Helena tá por aí? Tá com a mãozinha levantada aí. Sim. Bom dia a todos. Eu agradeço Bom a dia. Deus, né, pela vida, agradeço a Deus pela oportunidade de estar participando desse PG Online. E futuramente eu
darei o meu testemunho, mas eu quero pedir oração para o meu sobrinho Nielton. Nielton, ele já foi da igreja, né? Ele tem um testemunho muito lindo na Novo Tempo. É Nielton de Josiane. Mas ele voltou, né? Voltou a beber, eu acho que está usando droga. E ontem ele teve um surto, enlouqueceu dentro de casa, ficou doido. Então, eu quero pedir a vocês que orem, intercedam aí junto a Deus por Nielton, para que Deus o liberte, para que eles voltem aos caminhos do Senhor. Tá, Nielton de quê, irmã? Como? Nielton de quê? Qual que é o sobrenome dele? Nielton de Castro Silva. De Castro Silva. Tá ok, minha mãe. E agora como que ele tá? Ele tá em casa? Ele tá internado? Tá tomando algum medicamento? Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Mas ele tá mais calmo? Tá tudo mais tranquilo? No momento eu não sei, porque eu não liguei ainda hoje para a família, eu não liguei ainda, mas ele estava esperando ele acalmar mais para levar, chamar a SAMU e levar para o hospital. Aí agora que eu vou ligar para ele para saber se ele está mais calmo. Ok, minha irmã, vamos estar orando por eles, inclusive, irmãos, já convoco vocês, vamos orar juntos aí, unir forças em oração pelo Nielton, irmão, principalmente por ser alguém que já foi da igreja, e esse não é o primeiro pedido que a gente recebe, tá? Inclusive, nós vamos estar orando por isso também, vou até passar isso para os intercessores também, para que a gente possa unir forças, porque, irmãos, não é o primeiro filho de irmão adventista, são vários os pedidos de irmãos adventistas que têm filhos, ou que têm parentes, amigos, né, que às vezes até mesmo já foram da igreja, ou já fizeram alguma visita, mas o inimigo fica furioso com isso, irmãos, e é um momento que essas pessoas precisam de apoio, de intercessão, né, de um apoio espiritual, e principalmente de um apoio físico também, e emocional, para que possamos vencer, né. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta nessa terra, então ele tem investido pesado em cima de tudo isso, tá, irmãos? Então, vamos estar orando pelo nosso irmão Nielton, tá? E vamos orar também para aqueles que têm um familiar também, ou um filho que está nas drogas, ou que o inimigo está tirando da igreja, irmãos. Vamos unir forças diante de tudo isso. Vamos para o próximo aqui, que o nosso tempo vai correndo. Vamos para a Liege, né? Foi a Liege aqui que levantou a mãozinha na sequência, tá? Depois nós vamos para a Iara, tá bom? Irmã Liege. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu quero agradecer por ser uma intercessora. Eu estou ajudando lá a Alessandra, assim. Eu vejo que tem poucos voluntários aí. Vamos lá, pessoal, nós temos que orar muito, orar bastante. E eu quero dar um pequeno testemunho e também clamar, assim, pela minha vizinha, que ela está com câncer e está numa fase, assim, bem terminal. E o meu testemunho é que um dia eu estava orando em casa. Peraí, antes disso, eu vinha de serviço, eu trabalho quase uns 3 quilômetros aqui, perto de casa, eu cuido de um casal da igreja que ela tem Alzheimer. E eu vou de bicicleta. Eu estava vindo de bicicleta, assim, eu olhava para a casa da minha vizinha e disse assim, eu tenho que vir aqui fazer a visita para a vizinha, só que eu fazia muito aleatório essa visita, e aquilo dizia assim, eu tenho que vir aqui, mas nunca tinha tempo, sabe? Aí eu passava sempre na corrida de bicicleta. Aí um dia eu orando aqui em casa, e o Espírito Santo me impressionou, disse assim, ó, cuida da Mauri, que é essa minha vizinha. Aí naquele dia eu vim de bicicleta, em vez de vir para casa, eu fui lá para casa dela. Aí quando eu cheguei no quarto dela e vi ela assim, debilitada, não só pela doença, mas também pelo estado emocional, depressão, né? E eu disse assim, bah, Mauri, me perdoa, porque não ter te acompanhado, não tem vindo aqui te visitar. Então, assim, o Espírito Santo pediu para mim vir aqui cuidar de você. Então, nós vamos começar a orar. Todos os dias, antes de eu chegar em casa, eu vou vir aqui para nós orarmos juntos. Ela ficou tão feliz, irmão, que a igreja não tem, sabe? Quando fica passando a bola para os outros, e a bola é tua, né? E eu comecei a orar com ela, aí eu vi um livro aqui que fala sobre oração, de um pastor, Almir Toqueto, ele que escreveu esse livro. E eu tinha muita vontade de ler. E eu digo assim, vamos ler esse livro aqui, e começamos a ler juntas. Começou assim a abrir fronteiras, aquele livro foi tão maravilhoso,
que isso foi no verão aqui, porque hoje está 9 graus aqui no Rio Grande do Sul, tá frio pra caramba. Nossa. Então, no verão, assim, ela levantou, ela nem levantava, ela não caminhava mais. Ela começou a caminhar, foi para a praia feliz, fazer as coisas, assim. Então, ela tinha momentos de, de, de força, e ontem eu passei na casa dela, assim, ela está muito debilitada. Então, eu peço muito para vocês, intercessores, orem pela Amauri Souza, que ela está numa fase terminal mesmo. O câncer tá saindo pela pele, já está assim, ela está com o rosto muito deformado. Ontem a gente orou clamando assim para Deus mesmo, sabe? Eu vejo assim que ela não vai muito longe, está com muitas dores. Então, minha oração, meu pedido de clamor é pela Amauri e por todos que estão sofrendo, né, de câncer. Amém, minha irmã. Vamos estar orando assim. Muito obrigado, irmã Liege. E isso é muito importante, irmãos, o que a irmã Liege acabou de falar aí. Exatamente ela sendo conduzida pelo Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente espera, né? Ou às vezes a gente reclama. Isso é comum, às vezes acontecer, infelizmente. Ah, a igreja não faz isso. Ah, a liderança. Ah, falta isso, falta aquilo. Irmãos, às vezes a bola é sua, né? O Espírito Santo está te incomodando aí. Ele só precisa que você faça o que o pastor ele falou, que você sirva, se você coloca à disposição. Olha que maravilha, a irmã precisava de uma oração, às vezes aparentemente é algo simples, mas o fato de você orar por essa pessoa, você está próximo dela aí, a irmã Liege contando aí a questão do câncer, de uma irmã também. Irmãos, teve um momento na minha vida, alguns anos atrás, que a gente tinha uma amiga de igreja, né, frequentadora também, já era uma senhora, ela e a irmã moravam numa casa as duas juntas, né, elas já eram bem de idades ali, eram duas senhoras portuguesas, né, descendentes de portugueses, e a felicidade dessa irmã, inclusive algo que eu creio nisso, que prolongou o tempo de vida dela ali, era o fato dela estar na igreja e o fato de ter visitas constantes. A gente ia visitar ela, a gente orava junto, tomava ali um cafezinho com ela, né? O cafezinho que eu falo, ela gostava de fazer um biscoito caseiro, uma outra coisa. Irmãos, a gente saía da casa dessa irmã, ela estava renovada com a presença da gente ali, orando, intercedendo junto com ela, participando junto com ela. Então, seja um instrumento também. Inclusive, nós, como eu falei no início, a gente está precisando de mais intercessores também que intercedam pelos irmãos. E você, na sua igreja, na sua região, se você tem a oportunidade de visitar, visite. Você tem a oportunidade de orar, orem, né? Ah, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico. Irmãos, se coloque à disposição de Deus. A gente viu o testemunho da irmã também anterior falando sobre isso, né? Até a rua, Deus fez com que ela se perdesse na rua, se estressasse com isso, mas era o Espírito Santo usando ela ali diante daquela situação, né? Vamos para o próximo aqui, que o tempo está correndo. Vamos para a irmã Yara. Tá por aí, minha irmã Yara? Tá me ouvindo? Oi, irmã Yara. Seu áudio, irmã Yara. Acho que só você precisa ativar o áudio aí, tá bom? A gente possa te Está me ouvir. ouvindo agora? Agora sim. Agora ouviu? Agora estamos te ouvindo. Bom dia, pastor. É um prazer muito grande. Bom Muito dia. grande mesmo. Essa programação me deixou muito feliz, porque eu falo de muito longe, né? Do interior da Bahia. Muito longe mesmo. Mas Deus, quando Ele tem para beneficiar seus filhos, Ele pode estar onde Ele estiver, Ele está presente, né? Se não Amém. tivéssemos o Espírito Santo como uma pessoa, que seríamos de nós? Né, irmão? Sim, minha irmã. Então, irmão, eu peço oração por uma filha minha que está com 2 cistos no fígado, está fazendo um tratamento, tomando muita medicação caseira, e eu peço oração, peço que seja intercedido esses tumores, para quando ela for fazer o exame não ter aparecido mais. E eu dar meu testemunho. E eu tenho uma sobrinha com 3 anos de idade, mas ela acorda muito chorando, dizendo
que tá com medo de morrer. 3 anos de idade, ela acorda chorando, dizendo que está com medo de morrer, que sonhou que estava morrendo. Então, vamos orar, né? Vamos interceder, porque o inimigo, ele é astuto. E nós já sabemos que a criança é que é o suporte dele, né? Então, eu peço oração pela minha filha, por essa sobrinha, e agradeço a Jesus e oro por vocês. Amém, minha irmã. Amém. Vamos estar orando sim, tá? É um pedido muito especial, principalmente envolvendo aí uma criança, irmãos. Eu Uma já criança, o nome dela é Isis Vitória. fiz Vitória. Vamos Sim, orar pela Isis. e a minha filha é Jaqueline Marques, dos Santos. Marques. Amém, minha irmã. Dos Santos. Vamos estar orando. Então, confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio, e aí volto para dar meu testemunho, viu? Amém, minha irmã. Muito Tenha fé obrigada, que... Deus abençoe. Amém. Tenha fé que a senhora vai estar testemunhando mais rápido, tá? Eu creio, irmão, eu creio. Muito obrigada. Amém. Vamos para o próximo, é a irmã Esther, né? Tá com a mão levantada aí, nossa querida irmã Esther. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, minha irmã. Eu quero primeiro agradecer a Deus por participar desse pequeno grupo. Sou também intercessora do pequeno grupo, desse PG online. E o meu testemunho é que eu estava orando pela minha nora, meu filho, pela família deles, né? E há muito tempo eles tinham deixado de ir à igreja. E um belo dia, o meu neto, que fez 8 aninhos agora, ele pediu para a mãe para levar ele para a igreja. E eles foram para a igreja e hoje ele disse que está muito feliz na igreja. O pai dele, eles voltaram para a igreja, ele, a esposa, ele e a mãe, então ela está levando todo dia, ele já está no clube de aventureiros. E meu filho veio agora esses dias de lá e disse, mamãe, Hector, o nome dele é Hector, ele está tão feliz de participar da igreja, mamãe, Hector está tão feliz, e minha nora disse que está muito feliz por ter voltado para a igreja. Já clamei muito por eles e Deus ouviu, né? A minha oração. E depois que eu estou nesse pequeno grupo, já recebi outra bênção. Nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo. E eu vim para o meu quarto e clamei ao Senhor. Senhor, tu sabes, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe, Senhor, o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E eu estava aguardando um precatório do Estado, né? Mas ninguém tinha esperança de vir logo. E eu estava aguardando, mas meu nome saiu na relação, mas a gente tinha, mas a esperança era bem longa. Mas aí, quando belo dia, uma amiga minha mandou o link para mim e disse, professora, seu nome está na relação. E não demorou muitos dias, saiu o dinheiro. Irmãos, eu não tinha motivos não tinha nem palavras como agradecer a Deus por esse milagre. Foi um milagre. Amém. Porque eu tinha esperança e eu estava não tinha o que fazer. E eu clamei, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E o Senhor derramou essas bênções sobre a nossa vida. Aí eu estou muito agradecida, muito. Depois eu comecei a participar, e aí a gente tem o projeto e o propósito de orar todos os dias, 9 horas. E eu tenho clamado ao Senhor e o Senhor tem ouvido. Então, tem sido muitas bênçãos mesmo. Eu só agradeço a Deus por isso. E continuo com oração por essa família, porque eles estão querendo se separar, né? Meu filho Wilson com minha nora, e eu estou colocando no altar do Senhor. E eu peço oração para que eles possam reatar. Eles moram junto ainda, né? Que não possam se separar, que a gente continue orando. É Keila e o Wilson, são meu filho e minha nora. Meu filho também, muito tempo que não ia na igreja, está voltando, está indo comigo, e eu estou só felicidade, muito agradecida ao Senhor. E pode ter certeza eu quero que ore pela Keila e pelo Wilson, pelo lar deles, para que eles têm 2 filhos, o Kelson e o Hector. Que Deus possa continuar abençoando a família deles e que ele possa voltar e que o relacionamento deles possam prosseguir. Esse é o meu pedido
mas muito, muito agradecida de participar desse PG Online. Muito, muito mesmo, que o Senhor sabe do meu coração. Amém. E muito importante, gente, a irmã Estela está aí, é uma intercessora firme, fiel, que está junto com a gente aí. Com a irmã Rosenita também, a irmã Lissandra, com toda a equipe aí de intercessores, tem sido uma bênção, irmãos. Isso já é mais um reforço, né, irmãos? Não precisa, não espere estar tudo bem para que você coloque a mão na massa, né? Comece a interceder agora, todos nós, e o inimigo sabe disso também, e ele se levanta contra. Mas a importância de mantermos perseverantes em oração, né? Que possamos manter perseverantes em oração para que as barreiras caiam, como vários testemunhos aqui, a gente já viu isso, então, Amém, é verdade. tem até um padrão, né? Quando a gente começa a se colocar à disposição, quando a gente começa a fazer, aparentemente parece que o mundo está caindo contra a gente, parece que o inimigo ele se levanta com uma fúria maior, mas é esse momento que vocês têm que estar firmes, porque nós somos um grupo fortalecido aqui, levantado pelo Espírito Amém, Santo. glória a Deus. Amém. É verdade, é verdade. Certeza, a E vitória já chegou. eu era muito debilitada, eu não conseguia quase nem andar na minha casa, que eu tenho um problema sério de coluna. Deus tem me abençoado, eu já melhorei bastante, graças a Deus. Estou fazendo tratamento, mas melhorei bastante já. Eu só tenho motivo de agradecer a Deus. Sou muito feliz por participar desse PG. Amém, minha mãe. Vamos estar orando sim, tá? Pelo Wilson, pela família da senhora, pelos netinhos também. Pode ter certeza que o Espírito Santo já está usando aí, tá, minha irmã? Tanto a senhora como o próprio filhinho aí também, para que essa família ela seja restaurada pelo Espírito Santo, né? Vamos para o próximo aqui para a gente finalizar, meus irmãos. Eu acho que quem estava com a mão levantada é a irmã Adriana. Não sei se ela está por aí. Irmã Adriana, Bom dia. bom dia. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão aqui do grupo e agradecer a Deus, né, por mais um dia que Ele nos concede a vida, né, o sopro de vida. E eu peço aos irmãos que orem por mim, que eu vou passar por um procedimento cirúrgico, vou passar no anestesista hoje para saber o dia da cirurgia e que possa correr tudo certo, né? Amém, vai correr. Oro para o meu filho também, que está retornando para a igreja, já foi desbravador, e ele tem 22 anos, está retornando para a igreja, estava afastado. Amém, glória a Deus. Então, eu sei que esse retorno dele é a oração dos irmãos, que está fortalecendo, né? E pelo meu lar, meu esposo também, que é da igreja também, e todos os enfermos, né? Tem muito enfermo precisando de oração aí, igual a irmã me falou aí, muitas pessoas com essa doença ruim aí, né? Que Deus possa estar agindo na vida de cada um deles, porque não é fácil. A gente perdeu uma vizinha também com essa doença sábado, e então é muito triste, né? É muito triste. A gente só tem que render mesmo aos pés de Jesus e que Ele faça o melhor na vida de cada um de nós, né? Amém. Esse é meu pedido e minha oração. E obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Amém. Amém, minha irmã. Conta com a gente, estamos unidos nessa aí, tá? E pode ter certeza que a gente vai estar orando mais e mais por você, para que Deus abençoe, tá? Muito bom a sua colocação, seu testemunho, seu pedido, tá? E Amém. conta com a gente nessa aí, tá? Esse pequeno grupo, irmãos, acho que o pastor já mencionou isso algumas vezes, o pastor Josias, né? Mas a gente vai reforçar mais uma vez. Isso aí surgiu do coração de Deus mesmo, né? Então, não foi algo que não foi planejado, a gente não vinha planejando abrir o PG Online, mas depois dos 10 dias de oração ali, tinha um grupo de irmãos, né? E depois disso, o pastor ele fez o convite, falou, olha, vocês acham da gente começar e manter algumas reuniões nas terças-feiras, né? E hoje estamos aí, né? Mais de 100 pessoas reunidas, mais de milhares de pedidos de oração e vários testemunhos, como os irmãos viram aqui, né? Então, a gente está unido nisso, né, nesse propósito, porque Deus levantou, né? Nós nos colocamos à disposição. Eu não tinha disposição nem ter, por exemplo, daqui a pouquinho eu tenho que levar meu filho para a escola, poderia ser uma desculpa para não estar aqui, mas a gente está aqui. Muitos de vocês já vão trabalhar também. Amém, verdade. Nós estamos aqui porque unindo força em oração e pedido, tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te usar e vai te abençoar também. E você foi escolhido para interceder pela sua família, para buscar e estar aqui também. Né? Amém. Esse já é um instrumento de Deus, tem que ter a certeza disso, né? Para finalizar, irmãos, nós não temos mais tempo, tá?
a Ângela, a Maria Helena, vão estar orando por vocês, tá, meus irmãos? O tempo corre aqui. E eu tenho que levar as crianças ali para a escola, tá? Meu pequeno também, mas só mencionar aqui alguns pedidos do chat aqui, né? A Marielle perguntou aqui como faz para ouvir, para ver do início. Minha irmã, a gente vai deixar gravado no YouTube, tá? Essa gravação vai para o YouTube e daqui a pouco, mais tarde, vai estar disponível para vocês, tá bom? A Maria Eurênia aqui pede pela vida espiritual, mental, física, né? E ela fala que está com uma paralisia facial, para que a gente possa orar por ela também, tá? E vários outros pedidos, vamos orar aqui pelo pedido da Maria Ivete, para a Edneia, né? O pedido da Edneia, né? E Mariellen, Maria Aurene e todos os outros, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe. E um último. Você vai mandar o link do YouTube, da gravação do YouTube no WhatsApp? Isso, a gente vai mandar, eu vou mandar lá no grupo, tá, minha irmã? Lá no grupo do PG Online daqui a pouco, né? Mais tarde, ele vai para a gravação, eu mando para todos vocês, tá? Um último. Obrigada. De nada, minha irmã. Um último pedido aqui, meus irmãos. Esse já é uma convocação, hein, para vocês, um desafio para vocês, como servos de Deus, né? Tem uma passagem da irmã White lá no Grande Conflito, que ele diz assim, ó, isso é muito forte, tá, meus irmãos? Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das escrituras serão vencidos por seus ataques. Então, veja bem, irmãos, o diabo ele está trabalhando constantemente, tá? E ele sabe que pouco tempo resta para ele nessa terra, e ele quer levar as pessoas, o ser humano, a irmã White deixou isso aqui, a negligenciar a oração e o exame das escrituras, ou seja, ele vai fazer de tudo para que você pare de orar e para que você pare de examinar as escrituras. Exatamente, irmã Rosenita. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso, você e eu seremos vencidos pelo ataque dele. Então, o que eu quero que você faça durante essa semana? Para que você ore constantemente também, tá? Para que você interceda pela sua família, pelos seus pedidos, pela sua saúde, pela sua vida espiritual, principalmente, e para que continue sempre examinando as escrituras. Esteja aqui com a gente também na próxima terça-feira, tá bom? Eu vou deixar aqui justamente esse texto no final que eu vou colocar lá no grupo também, para que você encaminhe esse convite, né? Vai ter um convite do grupo também, para que você encaminhe para o amigo, para um parente, para que ele possa também fazer parte do nosso grupo, para que você e eu também possamos orar por esta pessoa, para que ela continue orando, para que você seja um instrumento. Então, eu vou começar a orar por essa pessoa, mas vou mandar para ela o link para ela participar do grupo ali, para ela deixar os pedidos dela também, para a gente fortalecer essa corrente aqui, tá bom, irmãos? Vamos fazer uma oração para finalizar, tá, irmãos? O tempo corre aqui, muitos já tem que trabalhar também. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus agora. Filho de Deus, amado Pai, nos colocamos aqui, Senhor, para te agradecer. Foram tantos testemunhos, tantas bênçãos, pela palavra que o pastor trouxe hoje, pelos testemunhos de cada um desses irmãos, e por aqueles, Pai, que estão intercedendo, e principalmente aqueles que têm sentido que o inimigo tem se levantado com fúria, Pai, contra esta pessoa. Que o Senhor possa reverter com a tua armadura, Pai, como disse a irmã White. Satanás, ele anda furioso, querendo que negligenciemos a oração e o exame das escrituras. Pai. Muitas pessoas aqui têm sido abençoadas, mas Satanás tem se levantado com fúria contra elas. Que o Senhor possa guardar, proteger e abençoar. Que todos possam ter um dia de bênçãos, que possam ir bem no trabalho, em casa, que possa ir bem ali aqueles que estão aguardando uma cirurgia ou que vêm enfrentando enfermidade. Que o Espírito Santo alcance, guarde, proteja de todo mal, Pai. Abençoe em nome de Jesus e com a certeza da vitória te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá dar um bom dia. Presença do Senhor. Bom dia. Bom dia. Amo vocês. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho, bom dia. Até a próxima. Bom dia, até a próxima. Bom dia a todos. Deus abençoe. Em oração. Bom dia para todos. Oração.